motivo de alegria estar aqui no 9º Congresso da Viva Brasil e também a extensão dos Gigantes Missionários da Última Hora, obra que amamos. Muitos anos eu e minha esposa estamos lá e vemos como é batalha falar de missões, fazer missões. E este congresso não está aqui em vão. Deus tem um plano para levantar braços aqui no DF para fazer missões, amém? Graças a Deus. Vou deixar meu cronômetro aqui para ficar certinho, bonitinho, para que a glória de Deus permaneça aqui. Deus continue usando todos os que tiverem oportunidade apóstolo, amém? Quem trouxe Bíblia, em nome de Jesus, abra ela aí no tema do congresso. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 6 somente. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto santo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Judá. Diga graças a Deus. Levanta a mão assim para o céu, por gentileza, diga assim: Deus, fala comigo, meu coração está aberto para a tua voz. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Daniel Silva. Conheci também o reverendo William Lopes, amigos dele, nós já estamos fazendo nesta caminhada. Deus abençoe a todos que estão presentes aqui nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu li um tema deste congresso e não tive dúvidas de que foi Deus que deu. Olha só, você não é o oleiro, você é um vaso. Repita isso comigo, você que veio adorar a Deus. Vamos lá, diga assim: você, olá, este só está na casa de Deus. Vamos adorar a Deus, vamos participar. Diga assim: você não é o oleiro, você é um vaso. Olha só, irmão, no tema já Deus fala profundamente aqui, porque o artigo definido "o" denota um ser único. Então só existe um oleiro. Agora, note que em sequência o texto vai dizer, o tema vai dizer: você não é um artigo indefinido, um vaso. Então tem vários. Existem vários vasos, mas só um oleiro, só um Deus criador e dono de todas as coisas. Aleluia. Com calma eu quero aqui falar sobre o livro de Jeremias, amém? Quero trazer de uma forma introdutiva alguns aspectos para que nós possamos abrir as nossas mentes. O livro de Jeremias foi escrito em 580 a.C. aproximadamente. Tem como tema o inevitável juízo divino sobre Judá. Ele foi dirigido ao Reino do Sul nos seus últimos 40 anos de história. Tem como propósito mostrar a autenticidade das suas profecias. Algumas das características do livro de Jeremias é que ele é o segundo maior livro da Bíblia. É permeado por lágrimas, e rebelde é a palavra-chave. Há mais referência no livro de Jeremias sobre a Babilônia do que em toda a Bíblia. São 164 vezes que nós vemos esta referência ao reino que surgiria para disciplinar o povo de Deus. Jeremias pode significar, dentro do seu nome, o Senhor exalta. Ele nasceu em Anatote, um vilarejo que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, que era o pulsar da religião judaica da época. O que é interessante é que Jeremias começa o seu ministério no 3º ano do reinado de Josias, o último rei bom de Judá. Depois dele só veio pedreira, só veio gente de coração duro. Mas Jeremias foi preparado por Deus para ser um vaso para anunciar a verdade aonde Deus o enviasse. Nós já ouvimos muito o texto do capítulo 1, versículo de número 6, quando ele diz no seu chamamento ser uma criança,
estudando sobre a palavra criança no original hebraico, a palavra Naar, geralmente ela fala a respeito de juventude. Em alguns casos crianças bem novinhas, mas no geral ela denota um homem que tem idade de se casar, mas não se casou. Então, quando Jeremias está dizendo ser uma criança, ele tinha 23 anos de idade. Ele estava se referindo à sua inexperiência como os mais velhos que tinham. Então eu quero dizer aqui nessa noite, se Deus te chamou, fique tranquilo. Não indague sua idade, se você sabe falar bem ou não. Quem chama sabe trabalhar. Esse tema é o tema do oleiro e dos vasos na mão do oleiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria aqui também, de uma forma introdutiva, dizer que Jeremias não se casou. Era um homem depressivo, solitário, ninguém gostava de ouvi-lo. Passou por muitas crises de identidade. Ele queixava-se de ser traído por família, por amigos. Amaldiçoou o seu nascimento e disse: o Senhor me iludiu e iludido fiquei. Era um homem apaixonado pela mensagem de Deus, e ele só venceu, creio eu, porque era um homem de oração, um homem que ainda se dobrava nas mãos de Deus. Segundo a história, este capítulo 18 aqui, que nós temos como tema, vai ser iniciado no 4º ano do rei Jeoaquim. Este rei, segundo a história bíblica, era mimado, prepotente, não tinha opinião própria e era uma marionete de Faraó. É nesse momento que Deus leva Jeremias à casa do oleiro para falar com ele. A história também vai dizer, segundo Ralph Gower, no livro Usos e Costumes da Bíblia, ele vai dizer que havia uma porta do oleiro no extremo sul de Jerusalém, perto do vale de Nom. E também no seu livro ele vai dizer que quando Neemias reconstrói os muros da cidade, ali foram encontradas fornalhas, dando autenticidade ao que está escrito aqui. E eu queria que você prestasse atenção nesse momento, aleluia, no contexto. Olha só o que diz o versículo 1: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Oh, glória a Deus. Eu tenho uma notícia aqui para nós nessa noite. A palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Ela vem de Deus. Oh, maravilha. E se você ler comigo, vai dizer que ela veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Irmãos, muitos de nós esperamos Deus nos levantar. Isso é um problema em missões no Brasil. Esperamos Deus nos tocar de uma forma sobrenatural, usar profetas com revelações de coisas que só nós sabemos no nosso íntimo. Mas a palavra de Deus não vai dizer isso. A palavra vai dizer que nós devemos nos levantar para depois Deus falar conosco. Glória a Deus. Olha só o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Era profeta, filho de sacerdote, buzi, homem de Deus, tinha conhecimento, mas Deus falou assim: ei, põe-te tu de pé e falarei contigo. Então, quando nos levantamos da prostração espiritual, do comodismo, porque agora é moda a gente estar bonitinho na presença de Deus. Eu sou pastor de igreja, tem cara de novinho, mas eu sei o que eu estou falando. É moda a gente só vir para a igreja, mas jejuar é difícil para essa juventude, ler Bíblia é difícil. Então eu quero dizer para todos que estão nessa noite: se você já está de pé buscando, orando, maravilha, mas se não está, se levanta em nome de Jesus, para que Deus venha te dar uma palavra que vai mudar a sua vida. Quem crê nisso, dá só um glória a Deus, porque Ele merece, e Ele está fazendo isso aqui nesta noite. Então, levanta-te e desce. Olha que lindo, crente não levanta para permanecer em cima, não. Levanta para descer. Crente se levanta para depois descer na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos, glória a Deus, de entender que na caminhada do chamamento de Deus na vida do homem, temos que descer para que Ele nos use. Preste atenção,
E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A história antiga vai dizer que o oleiro, ele tinha uma espécie de roda, às vezes de gesso ou de barro, ao qual ele moldava o vaso com as mãos, e embaixo tinha um eixo, ao qual outra pessoa girava. E só depois, na época de Jeremias, não, só depois, em 200 antes de Cristo aproximadamente, diz a história, que descobriram uma roda embaixo, ao qual o oleiro poderia girar com os pés e ao mesmo tempo moldar o vaso sem precisar de outra pessoa. Então, para você entender o trabalho na olaria, é mais ou menos assim. Primeiro ele pisoteava o barro. Rastui queixou e namasher e alamas. A primeira coisa quando Deus está confeccionando um vaso é passar ele pelo processo do pisoteamento. Quem aqui já não foi pisado por ser crente? Quem aqui já não foi humilhado por causa da fé? Como no meu caso, até expulso de casa. Mas isso é processo. E eu venho dizer nessa noite de uma forma bem tranquila: se tem alguém passando por humilhação, porque Deus prometeu fazer de ti um vaso, se tem alguém sendo pisoteado, até pelos incrédulos ou pelos ímpios, fique tranquilo, isso é processo de Deus, e no fim vai dar tudo certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois que o vaso, a lama era pisoteada e era colocada na roda, olha só, na roda. Quando o vaso era colocado na roda, diz o texto, eu vou ler bem claro, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Essa é a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, mas eu prefiro a King James, que diz que o vaso se desfez. Por quê? Porque era argila, não era sólido ainda, não dava para quebrar, então se desfez aquela argila. E olha só o amor de Deus por nós. A roda nos fala de processo. Se Deus, o oleiro, tivesse desistido daquela parte que se desfez, aquele vaso seria um vaso de desonra, pastor Osana. O que é um vaso de desonra? Era um vaso de segunda qualidade, que era usado como latrina, o vaso sanitário. E Deus não tem propósito em fazer vaso de desonra na sua casa. Se Deus te chamou aqui, eu profetizo hoje, é porque o projeto que Ele tem para a sua vida é te fazer um vaso de honra. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Creia nisso, amado. Creia nisso, pastores, missionários. Você foi chamado para ser vaso de honra. Não dê ouvido à voz do inimigo. Deus está trabalhando nesse processo, porque Judá foi um vaso que não quis ser moldado, mas depois de 70 anos de cativeiro, voltou novinho, curado da idolatria. Pode até demorar, mas Deus cumpre com o que prometeu. Se Deus falou que tem uma obra na tua vida, que você é um vaso nas mãos dele, pode ter certeza que ele vai concluir essa obra para a glória de Deus. O interessante é que depois do processo da roda, porque a gente não pode fugir da roda, é difícil, irmão, mas não fuja não. Depois do processo da roda, o vaso ficava para secar um pouquinho, depois ia para onde? Diga assim: fogo. Diga fogo. Rapaz, quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou comigo, e eu queria ler um texto com vocês. Não precisa abrir não, mas está aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Olha só: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. Aleluia, e alegreis. Fogo nos fala de provação, fogo nos fala de luta, fogo nos fala
de momentos difíceis. E eu venho dizer para vocês nessa noite: o fogo faz parte do processo da moldagem do vaso. As tribulações fazem parte da história. Paulo disse: a nós não foi dado somente o crer, mas também o padecer por ele. Quando nós padecemos no fogo das lutas do dia a dia, por amor a Cristo, a Bíblia nos exorta a nos alegrarmos, a levantarmos a nossa cabeça, regozijarmos, porque isso é processo para você ficar mais forte. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Este fogo não vem para te matar, vem para te moldar e te fortalecer. Eu estava meditando aqui também em Daniel capítulo 3, diz o texto: em pleno império da idolatria, lá na Babilônia, Nabucodonosor é rei, levanta a estátua e fala: ó, quando tocar a sorte de instrumentos, pífaro, cítara, buzina e outros mais, todo mundo tem que se prostrar diante da minha imagem. Só que tinha 3 jovens lá, irmão, ali era vaso de honra, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se dobraram diante da imagem. Aí veio uns fulano lá invejoso e vai contar para o rei: ó rei, tem 3 camaradas aí que não se prostra de jeito nenhum diante dessa imagem. O rei fica nervoso e manda chamar. Quando o rei manda chamar e fala com eles: ó, fica sabendo que vai tocar os instrumentos, vocês vão ter que se prostrar, senão eu vou jogar vocês na fornalha de fogo e vou aquecer 7 vezes mais. Vocês estão entendendo? Eu imagino aqui, parafraseando, eles indo: fornalha? O que é fornalha para quem já passou pelo fogo da casa do oleiro? Pode mandar, nós já estamos forjados pelo fogo da experiência com Deus. E Nabucodonosor ainda disse mais, disse assim: e qual vai ser? Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Oh, quem é o Deus? É o oleiro. É o oleiro que coloca o vaso no fogo para ele vencer as provações e dizer não ao pecado e à idolatria. Esses jovens foram tremendos. Eu vejo eles, pastores, como vasos de honra. E que Deus levante nessa geração vasos de honra que não se prostrem aos ídolos desta terra, em nome de Jesus. Aleluia. Olha só, eu quero ler aqui a continuação do texto. Nós vamos ver aqui de forma clara Deus dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Não tem nação, reino, homem, mulher, pobre, pequeno, grande, rico, não tem, que Deus não possa fazer como Ele quer. Era essa a lição que Deus estava dando a Judá, por eles serem nação eleita, sacerdócio real, e você já conhece a história, pensando que por ser da linhagem de Davi, eles poderiam viver da forma que eles queriam e não ia acontecer nada. Mas Deus falou: não é assim não, eu ainda sou oleiro, eu ainda sou dono da minha casa. E olha que lindo, ainda no fogo, o fogo também nos fala de um dos símbolos do Espírito Santo. Aleluia. Um dos símbolos do Espírito Santo. O que Paulo vai dizer para os vasos a respeito desse fogo, que é sobre os vasos de barro que Deus colocou a excelência do seu tesouro. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7. Vasos comuns que erram, que falham, mas Deus colocou sobre eles dons, colocou sobre eles o fruto, o caráter, aleluia, do oleiro sobre eles. Teu ministério, pastor Osana, faz assim com as tuas mãos. Eu vejo dons de cura sobre a tua vida. Impõe as mãos sobre os enfermos e tu verás o milagre de Deus. Aleluia.
que Ele pode fazer. Pastores, os dons estão derramados sobre vocês. O fogo é o presente para aqueles que suportam a provação agora. Antes provação, agora recompensa. O que? Unção, aleluia, poder do Espírito, discernimento de Espírito, profecia, línguas estranhas, interpretação de língua. Eu venho dizer, isso não é história de carochinha não, isso existe, e Deus quer liberar sobre aqueles que ainda creem nisso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ler aqui o último versículo mais importante no Novo Testamento, que corrobora com o tema. Romanos, capítulo 9, versículo de número 20, que vai dizer: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão questionando demais, murmurando demais, falando: Deus, se não for assim, se não for assado, eu não faço sua obra. Ei, quem és tu, homem? Mortal, passageiro. Se Deus tira o fôlego de vida, cadê nós? Não aguentamos 3 dias acordados, já estamos cambaleando para dizer a Deus o que Ele deve fazer ou o que Ele não deve. Deus está moldando esta nação. Tivemos um livramento muito grande, mas Deus ainda está moldando esta nação. Nós reclamamos que aumenta aqui, aperta ali, sai lei contra a família acolá, mas Deus está chamando a nossa atenção. Deus não nos chamou para ficarmos trancados dentro de 4 paredes. Você foi chamado para influenciar todos os setores: cultura, jornal, ramo empresarial, político. Esta é a visão, é alcançar. Jeremias, ele não preocupou se o povo ia ouvir ou não, ele cumpriu o seu propósito. Todo bom vaso sabe o seu propósito. Sabe por que a nossa juventude está tendo um surto de suicídio e depressão? Eu estava pesquisando. A cada 4 segundos uma pessoa se suicida no mundo, e a cada 4 ou 5 minutos no Brasil. É o vazio existencial. Nós fomos chamados para servir, igreja. Não deixa essas ideologias baratas entrar na tua cabeça, egoístas, de que você pode, que você faz o que quiser. Não deixa. Existe uma verdade absoluta que está acima deste relativismo moral podre que está permeando o século 21, e essa verdade se chama a vontade do oleiro sobre nós. Seu propósito é servir como um vaso na mão do oleiro. Acabou frustração, acabou tristeza, acabou. Com pouco ou com muito você é feliz. Você vê esse povo de Deus aqui animado, para cima, cheio de Deus, lutando. A idade chega, tem mais vigor do que os adolescentes. Aí você pergunta: o cara é melhor do que eu? Não é. É porque descobriu o propósito da vida. Nós temos que se render a Deus como um rio se rende ao mar. Acabou, é simples. O Evangelho, ele não complica, ele descomplica. E eu vim aqui para pregar para vocês com todo carinho, com toda humildade. Eu sei que às vezes isso aqui atrapalha a gente, mas uma coisa aprendi desde novo na fé: o que é idolatria? Que é o tema central que Jeremias está batendo de frente. É quando você passa mais tempo com qualquer coisa do que com Deus. É quando você está no seu trabalho, na sua rua,
na sua casa e não sente um pinguinho de vontade de desligar a televisão, largar um pouquinho isso aqui e dobrar teu joelho no quarto. Se não tem palavras, chora, mas diga: Deus, Tu és o meu maior tesouro. Eis-me aqui como um vaso nas Tuas mãos. Eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir nesta nação, na igreja brasileira. Tem gente aqui que é fruto de semente de sangue. Gente pagou um preço muito alto para a gente chegar aqui. E eu queria que nesse momento você levantasse as suas mãos aos céus e repita, eu termino com estas palavras. Deus está visitando sua casa, seu filho, sua família. Fique tranquilo. Talvez você fala: meu Deus, meu filho dá problema. Eu tenho 8 anos com a minha esposa que eu prego no presídio. Tem gente que todo mundo fala: esse aí não tem jeito. E Deus dá jeito. Não pode dar jeito em você? Pode. Só se renda à vontade dele. Levanta a mão para cima e eu encerro. Diga assim: eu não sou o oleiro. Diga: eu sou um vaso. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? Eu agradeço neste momento a minha oportunidade. Que Deus abençoe. Obrigado de coração a todos. Deus abençoe.